Oi, pessoas! Hoje nós estamos aqui conversando sobre avaliação no Tecnodocast. Essa vai ser a nossa temática no nosso bate-papo de hoje, professora Luciana e eu, conversando com você sobre a ideia de avaliação e cruzando essa informação com a tecnodocência, o trabalho da tecnodocência e o quanto essas coisas são interligadas, né? Tudo que vai envolvendo a docência deve ser considerado. O número de variáveis é muito grande. E eu sou capaz de apostar que a avaliação é uma das mais importantes, né? Até há anos atrás eu brincava dizendo que a avaliação é uma casa, né, que faz parte da casa da educação, e a educação, às vezes, a gente começa a construir pelo teto, né? Tanto é que com as histórias de Enem, de vestibular na época, né, a gente tinha assim, as escolas de ensino médio tudo se projetando para atender o vestibular. Então as avaliações de aprendizagem ou da aprendizagem eram sempre voltadas para esse resultado no Enem, né? E de certa forma isso até hoje, na minha concepção, continua, sabe? Professora, vamos conversar um pouquinho sobre avaliação, então? Vamos conversar. Bora nós. Isso aí. Professora, eu quero lhe perguntar sobre a importância da gente se preocupar de fato com a avaliação. Por que a avaliação a gente fala ensino-aprendizagem, mas ensino-aprendizagem e avaliação. Essa história da avaliação embutida dentro das ideias de ensino e aprendizagem já está muito gasta, né? Já estão nos manipulando há alguns séculos com isso, né? É engraçado que quando eu comecei todo o processo, né, de entrar na UFC, eu tinha essa ideia de ensino e aprendizagem com a avaliação embutida. Foi você que me convenceu do contrário. Isso foi muito importante, porque eu falei assim, não, mas a avaliação está dentro da ideia de ensino e aprendizagem. Eu falei assim, não, a avaliação tem um aspecto que precisa ser olhado com calma, né? E para que a gente possa falar melhor sobre avaliação e o quanto a gente valoriza a avaliação, principalmente na definição da tecnodocência, né? Porque a gente entende que a avaliação, o ensino e a aprendizagem são processos individuais, mas que eles podem ser interrelacionados ou estar interrelacionados. E aí a gente chama isso de processo tramado, né? E essa palavra trama vem mesmo de um antigo amigo seu, que é o Foucault, né? Então a gente traz a ideia da trama, né, para poder fazer aí essa interconexão. Mas para que a gente possa falar sobre a avaliação, né, eu trouxe aqui alguns elementos que eu acho que são muito importantes, porque senão a gente fica no achismo, né? E aí achismo tem muito na internet. Então, para que a gente não paute a nossa discussão em esses elementos que a gente pensa, que a gente acha, né, que é a avaliação, eu trouxe aqui alguns que a gente pode se pautar, se basear, até para que a gente possa discutir em cima deles, né? Vou deixar, né, o material todo das referências na descrição do vídeo, tá certo? E aí vocês depois podem ter acesso, né, para poder pesquisar um pouquinho mais sobre o que a gente está trazendo, né? Mas, para começar do começo, né, eu trouxe aqui a ideia etimológica, né? De onde é que nasceu a palavra avaliação? E aí nasceu do famoso latim, né? Então, aestimare. E o prefixo aes significa valor. E o restante da palavra, né, timare, significa honra e estima. Então, a palavra avaliação, ela nasce, né, da ideia de atribuir valor, de você estimar, de você apreciar, de você julgar o valor de algo. Eu, particularmente, achei muito bonita essa ideia de avaliação, no sentido até de você olhar para contemplar, né? Então, você olha aquela coisa e você vai avaliar, você vai estimar aquela coisa de alguma maneira, né? Então, eu achei muito interessante, professor. O que o senhor pode dizer disso aí? Pois é, eu queria já fazer uma interferência, que é o seguinte, é que quando a gente pensa na ideia de avaliação, né, é interessantíssimo, a gente fala, você está trazendo a etimologia, tem gente que vai nos dizer assim, né, a coisa da etimologia, as palavras evoluem, né, e elas se modificam, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, as palavras evoluem em significado? Evoluem, sim, isso é óbvio e é contextual, né, histórico, contextual, tudo isso. Mas você não perde o sentido da raiz, né?
É tipo assim, ó, nós seres humanos evoluímos, claro, mas o nosso DNA, vamos dizer assim, né, ele evolui também, mas num ritmo bem diferente do que evolui, por exemplo, nossos cortes de cabelo, nossas unhas, né, enfim. A mesma coisa, do meu ponto de vista, acontece com as palavras, tá? Então, como elas já tiveram um significado, elas já tiveram um poder embutido, elas já tiveram uma ideia, não é, embutida, então eu não gosto de desprezar o elemento etimológico, porque eu acho que ele traz, ele mostra a intenção da construção da existência daquela palavra, desde o início. Né? E o que a gente faz a partir disso são pequenas modificações que vão se tornando grandes modificações em razão do tempo em que as coisas vão se tramando, né? E por isso eu acho que vale muito a pena sublinhar essa ideia de que a avaliação ela envolve olhar, né? Ela envolve essa contemplação, ela envolve essa coisa de você prestar atenção naquilo, né? Que é o que nós não fazemos, né? Que é o que a gente não faz. A gente pega, por exemplo, uma pessoa, esquece qual é o contexto de vida dela totalmente, aí entrou dentro da sala de aula e eu vou lá e ela tem que sentar e ela tem que ser avaliada naquele momento. E se ela passou por um susto, e se ela quase foi assaltada, ou se simplesmente ela está com fome, isso tudo pode mudar o resultado de uma avaliação, quando essa avaliação ela é blocada, né, num momento que não é nem ao menos o fulano que escolhe, né? Sou eu como docente que vou escolher isso. E aí eu posso ter uma leitura muito errada, né, de como está indo aquela construção de conhecimento daquela pessoa. Então eu acho super 10 assim, a gente buscar essa etimologia, e eu acho que mesmo que a gente estique a baladeira e as palavras mudem de significados, até mudem de significado muito radicalmente, não dá para perder de vista, vamos dizer assim, essas raízes, tá? Elas não nos determinam, vamos dizer assim, exatamente, mas elas nos mostram de onde é que essas coisas vieram, né? E pode ver, fala em olhar, né? Então você vai olhar, você vai julgar por uma aprendizagem, vai julgar uma sociedade por uma fotografia. Quer dizer, eu bato uma fotografia e aquilo ali é o que vai fazer eu contar a história sobre aquela pessoa, né? Isso na minha cabeça nunca entrou, né? Foi o motivo da busca de construir o meu conhecimento em cima disso, né? Me provocou muito isso na época. Eu acho interessante dentro disso que você está falando e da etimologia, porque ele fala da palavra, por exemplo, apreciar, né? Quando a gente, pelo menos eu penso, né, o que é apreciar, eu vou a um bom restaurante, vou comer, né, um alimento muito saboroso, então aquilo que eu coloco na minha boca eu estou apreciando porque é muito bom, né? Então tem essa conotação, mas eu entendo que quando ele traz, né, a etimologia da palavra apreciar, vem da avaliar como apreciar, vem de talvez aferir um preço, né, um valor em relação àquilo, né? Então tem uma outra conotação, mas eu acho que não necessariamente uma impede a existência da outra. Também né? acho. Imagina, eu prefiro inclusive apreciar do que qualquer coisa que traduz em precificação e dar valor, entendeu? Nesse sentido, eu acho que se nós, quando avaliamos, né, e se usa quem estuda avaliação, eu acho que se ele mantiver fixo na cabeça a ideia de apreciar, ele vai para a situação com mais empatia. Entendeu? Eu não vou apreciar, por exemplo, um restaurante, eu não vou apreciar um quadro, eu não vou apreciar uma paisagem, eu não consigo, na minha cabeça, ir assim, sem ter uma empatia por aquilo que eu vou, ou por a pessoa com a qual eu vou me relacionar, né? Eu vou apreciar a dança daquela pessoa. Então eu vou predisposto a uma situação empática e favorável, né? E hoje em dia, assim, na escola, pelo menos, né, a gente tem um momento de avaliação que é um momento que causa, muitas vezes, um terror nas pessoas, né? Então, eu vou fazer, semana de provas, que medo, meu Deus, tem que estudar. Ou então tem uns que já não tem mais medo de nada, né? Falando, não estou nem aí, se eu passar, passei, se não passar, não passei, né? Tem esse outro lado também. Então, é um momento, assim, às vezes para o professor eu falo assim, ainda bem que não vai ter aula essa semana, né? Porque vai ser prova, e aí depois eu vou ter um calhamaço de coisa para corrigir, né? E vem uma frustração, porque ficou uma semana sem trabalhar e vai ter outra semana mais pesada, porque além de dar aula vai ter que corrigir prova, né? Então tem
Não, e deixa estar que, assim, o docente, né, assim, eu brincava, né, no passado distante, assim, quando eu falo passado distante é porque eu estou lá nos anos 90, né, então eu brincava de dizer assim, não, quer dizer, essa visão, assim, darwinista, né, do mais forte, né, então o cara não vai com a ideia de apreciar o aluno, né, trabalhando, ele vai com a ideia de depreciar o aluno, né? Isso. Quer dizer, o prazer é dizer assim, né, 40 se submeteram, só 2 passaram, né? Isso. Os mais fortes, né, os mais... Eu vi coordenadores de curso, né, dizendo isso, né? Então o mais forte vai sobreviver, né? Eu digo, mas deviam ler Kropotkin, né? Assim, que tem uma visão, uma proposta que não foi tão popular quanto a do Darwin, mas que fala mais sobre o cooperativismo entre as espécies, né? Então, essa visão, essa ideia que você está trazendo é muito comum na universidade, mas muito comum, né? Tem alguns cursos, como você falou, alguns coordenadores que se vangloriam porque passam pouquíssimos, né? Então, às vezes, nos finais, né, dos cursos, tem 5 se formando, 3, 2, 1 se formando. Não, e detalhe, né? Essas figuras existem, né? E realmente parece até que funciona, porque são os mais fortes e viram coordenadores, né? Uhum. Assim, mas é estranho isso, dizer uma coisa dessa, mas parece até que neste quadro, né, de depreciação funciona. Né? E tu vê, tu passou por isso, eu passei por isso talvez, sei lá, 8, 10 anos antes, né? E passei por essas mesmas figuras, e hoje a gente vê isso ainda, né? Eu estou em 2025, né? Tão estranho, né? O que está acontecendo, né? Será que esse povo, vamos dizer assim, darwinista, atendeu, né? Atendeu de fato a uma ecologia e a um contexto de pensar a avaliação na universidade, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, atendeu a um contexto, né, a um contexto que para eles é favorável, né, mantiveram isso, né, se manteve isso, né, de pé, né, é uma tristeza, mas a gente pode mudar isso, né, pode avançar nesse caso, né? Pode, e aí responde já em parte aquilo que você perguntou no começo, né, por que a avaliação é importante, né? A meu ver, né, ela é importante porque ela vai olhar ou ela vai apreciar, né, como está o processo de ensino e de aprendizagem, né, como é que eles estão andando, né, e de que forma eu, como professora, posso ajudar meus alunos, né, a partir dessa apreciação ou dessa avaliação, a avançar no processo que ele está vivenciando. Porque aprender não é uma tarefa fácil, mas ela é necessária e, ao mesmo tempo, ela pode ser muito satisfatória, né, do ponto de vista de quem aprende. Então, por que a gente precisa estragar esse processo por meio de uma avaliação que vai rotular e que não vai trazer necessariamente, né, vai trazer à tona as dificuldades, os problemas que aquelas pessoas estão vivendo, né? Então, eu acho que a gente precisaria se debruçar um pouco mais no estimar, no apreciar, né, do que no rotular e no colocar a pessoa, né, num pedestal ou então lá no inferno, né, da discórdia e da tortura, né, porque não conseguiu atingir aquilo que desejavam que aquela pessoa atingisse. Então é bem... Aí eu acho que a gente, andando um pouquinho para frente na evolução desse... Porque é um tema que, se você estuda, para muitos docentes, ele pode se tornar apaixonante. Né? Até não precisa ser amor à primeira vista, né? Mas ele é curioso, né? E lembrar sempre assim, né? Pô, eu tô trabalhando com que intuito, né? Eu só me lembro da brincadeira que eu não lembro quem foi, eu não lembro se foi tu que fez comigo, que chegou e disse, né? Você já imaginou você chegar no médico, né? E dizer assim, doutor, aí o senhor fez hoje, como é que foi hoje no hospital? Ele diz assim, foi ótimo, eu fiz 20 cirurgias e 18 morreram, só sobreviveram os 2 mais fortes. Eu, engenheiro, eu construí 6 prédios, né? 3 ruíram, 4 ruíram, mas 2 ficaram em pé, né? O professor não sentiu um certo, né, coisa de dizer assim, não, eu fiz uma prova para 40, mas aqueles meio lento, né, assim, meio burro pegaram e só 4 passaram. Nós somos o único grupo que se sente feliz com, né, eu defendi 10 pessoas na justiça e 9 foram condenados, olha que maravilha. Ninguém se vangloria dessa, né? É um fracasso da sua ação na profissão, né? E a gente já encontrou docentes na história vendo isso. Mas, enfim, como é que a gente pode mudar esse quadro, né?
como é que eu posso desfazer esse abismo, né? Que cada vez tem uma avaliação, sei lá, é uma crise psíquica, né, nos jovens, né? A gente mesmo teve isso com filhos, né? Isso. Bom, na tecnodocência, a gente tenta também fazer uma avaliação diferenciada. E eu diria coerente, né? Porque se a gente trabalha dentro de uma perspectiva de ensino ou de docência, que tem metodologias inovadoras, que tem uma forma diferente de trabalhar, né? Por que é que a gente utilizaria uma avaliação, né, mais tradicional, ou essa que rotula, né? Então não faria muito sentido a gente fazer um trabalho de docência num sentido, se preocupar com a aprendizagem dos estudantes em outro sentido, que vai na mesma direção, né? E de repente trabalhar com uma avaliação que discorda de estudo, né? Então a gente também traz aí um elemento diferenciado para se trabalhar, né? Com a avaliação, com os alunos da tecnodocência, olhando para essa aprendizagem, né? Então, a gente trabalha com uma avaliação que o professor Robson chama de microprocessual. Como é que aí? Como é que funciona essa coisa do microprocessual? A ideia que nós tínhamos chegado era de mostrar que no momento em que o aluno entra, né, junto conosco, né, no nosso espaço de ensino, aprendizagem e avaliação, nosso, de todos, né, a gente acredita que todas as ações, né, todas as produções, todas as questões, elas podem efetivamente gerar processos de avaliação, né, e desde que isso fique, vamos dizer assim, claro para o pessoal, saber que, olha, isso aqui está sendo avaliado assim, 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 assado, isso aqui está... A gente vai trabalhando com conta-gotas, né? Talvez a gente pudesse chamar de, sei lá, uma visão mais homeopática dessa coisa, vamos dizer assim, de fazer várias leituras, não fazer uma única foto num momento de avaliação, mas sim de trabalhar várias fotografias, filmar, né? Então, são várias fotos uma do lado da outra, né? E quanto mais a gente conseguir ter fotografias que dão esse indicativo desses pequenos pedacinhos de avanço na construção dos conhecimentos, a gente está trabalhando esses microprocessos e está registrando eles e está efetivamente apreciando, né, vendo. E aí, por conta das necessidades institucionais, acabamos tendo que criar uma valoração que não é uma nem duas vezes, nos leva a crises, né, de como transformar isso numa informação numérica, ou como transformar isso num conceito que não seja hipócrita, né? Pronto, dentro da universidade e de toda a instituição educacional, né, seja ela de educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior, a gente é obrigado a trazer um número que represente, né, a aprendizagem do sujeito, né, da pessoa. Como isso é possível, né? Então, a aprendizagem ela é um processo subjetivo. O Robson mesmo colocou inicialmente que a pessoa pode chegar emocionalmente abalada, né? Seja numa aula que vai ocorrer uma avaliação formal, né, com pontuação, ou em algum outro momento da aula, a pessoa chega abalada e aquilo interfere no processo de aprendizagem da pessoa, né? Então, como é que eu transformo esses elementos, né, que são cognitivos, são mentais, são emocionais, são até espirituais, né? Porque como é que eu transformo isso tudo, né, em um número? É bastante complicado, né? Você objetivar, né, ou quantificar, né, uma coisa que é subjetiva, né? Então, eu questiono muito isso em função dessa situação. Eu acho que a gente não deveria atribuir número para um processo tão cheio de nuances, tão cheio de altos e baixos, tão cheio de variáveis, né, que um número não vai representar aquilo que realmente está acontecendo com aquela pessoa, com aquele ser humano, né? Então, eu já parto desse princípio aí. E para os meus alunos, eu digo muito assim, eu falo, olha, eu tenho lugar de fala, certo? Porque eu sou da matemática. Então, eu trabalhava, né, eminentemente com número, né? Então, o número seria a minha matéria-prima. E talvez por isso eu possa dizer um pouco mais o que esse número significa, né? Então, por exemplo,
você faz uma prova, né? Você aplica uma prova, você como aluno realiza essa prova, né? E você tira um 8 nessa primeira prova. E numa segunda você tira um 10, né? E a nota que vai aparecer no seu boletim ou lá no seu histórico escolar vai ser uma média aritmética simples de 8 e 10 e a sua nota vai ser 9. E aí eu pergunto, em que momento nesse processo de aprendizagem você conquistou um 9? Seja lá o que isso possa significar. Então, em momento nenhum, porque você tirou um 8, você tirou um 10, né? Então, o que significa esse 9? Ele representa o quê? A média, quando a gente trabalha com ela do ponto de vista matemático, ela é um valor, um número representativo de uma quantidade de valores que estão ali para que possam ser representados. Quer dizer, então, que você usa uma média, um número com essa característica para representar todas as notas que você tirou, mas em nenhum momento você realmente tirou aquela nota. O que isso significa em termos de aprendizagem? O que significa esse 9, matematicamente falando, em termos de aprendizagem? Entendeu? Ele é um número representativo de 8 e 10. Se é que a gente pode dizer que um 9 possa ser representativo de 2 números, só porque você tirou 2 notas, entendeu? Então é bastante complexo, né? Você pensar que você pode matematizar as coisas, né? E dizer que aquela coisa é representada por um número. Para mim é uma afronta para a pessoa que aprende e uma afronta para a matemática, porque ela não foi pensada e não foi sugerida nesse sentido. Na minha compreensão, a gente fez um mau uso disso. É um mau uso desse conhecimento, né, desse estudo, dessa coisa toda. E a gente usa isso, não é? A gente usa essa coisa de numerificar, né, como sendo assim uma ideia de precisão. Né? Não, então, se eu numerifiquei, então agora está preciso. Né? Você é um aluno 9. Vou piorar o quadro. Sim. Você é um aluno 9,25. Né? Mas o que quer dizer um cara que construiu uma aprendizagem 9,25? O que é um cidadão 9,25? O máximo do cidadão é ser 10? Se ele passar de 10, ele deixa de existir nesse mundo? Porque, num certo sentido, se eu parar para pensar, a sociedade trabalha muito com a ideia das margens, né? As margens sociais. Então tem que estar aí a marginalidade, né? Ou a margem da cidade, né? Aí eu fico pensando assim, tipo, então é um risco, porque um aluno 10, ele está praticamente próximo de se autopulverizar, porque se a escala só vai até 10, entendeu? Ele poderia ser 11, então ele vai se desmaterializar para esse mundo. Né? O que significa isso, né? Sim, não existe nessa... não existe nessa quadro, escala essa figura 11, né? Ao mesmo tempo, o fulano 0, né? Assim, quer dizer, a outra margem, né? Quer dizer, o cara 0, nossa... Então essa numerificação acaba sendo uma coisa assombrosa, né? E isso não é um achismo, basta fazer uma pesquisa rápida, uma coleta de dados rápida na época de semana de prova no ensino médio, ou então em época de provas aqui na universidade em determinadas disciplinas, né, que são mais assim, proibitivas para menores de 21 anos. Tem um tempo, né? Assim, final de semestre, tem até o título, né? Final de semestre, a gente sabe que está todo mundo enlouquecido, porque está todo mundo fazendo prova, fazendo trabalho, tem que entregar isso, tem que entregar tudo da vida, né? Naquele semestre, naquela quinzena, naquela semana. Né? Nossa, isso é totalmente nonsense para uma coisa que não é você só ligar e desligar um botão, não é binário. Né? Você não aprendo, aí liga um botão, aí aprendi, porque fiz aula. Não é 0 ou 1, né? Quer dizer, é uma coisa que é muito mais orgânico, passa por um processo de amadurecimento, passa por um processo de colheita dessas informações, de transformar isso em alguma outra coisa, né? E para alguns de nós passa até por um processo de apodrecimento, né? A gente tem tantas informações assim que apodrece, né? Aí a gente vai botar fora aquilo, né? Ou transformar aquilo num adubo. Tem um negócio muito legal do processo de aprendizagem que a gente simplesmente ou esquece ou ignora, né? Quando a gente aprende, é muito comum a gente vai para frente e daqui a pouco a gente volta e vai para trás
e acha que desaprendeu o que deveria ter aprendido, né? A gente esquece das vezes que a gente aprendeu a andar, talvez porque a gente era muito pequenininho, né? E aí a memória ainda não estava desenvolvida totalmente para a gente se lembrar. Mas a gente levantava, dava 2 passos, caía, depois engatinhava, e engatinhava mais um pouco, e levantava, e não conseguia mais ficar em pé e caía, né? Aí o pai e a mãe falaram, não, essa criatura não vai andar tão cedo. Aí daqui a pouco você começava, levantava, dava assim 10 passos, caía de novo, daqui a pouco você levantava, começava a correr, aí não fazia mais, engatinhava. Então, assim, é um tal de ir e voltar, né? Eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para frente, eu vou para trás, que aprender é isso mesmo, né? Então, a gente às vezes quer, com uma avaliação, que os nossos alunos sempre sigam em frente, então vão em frente o tempo inteiro. Às vezes não, às vezes ele está aprendendo algo novo que mexeu tanto com a estrutura cognitiva dele que ele acabou esquecendo aquilo que ele aprendeu anteriormente, mas porque a estrutura ficou mexida, né? E aí é necessário voltar um pouquinho para que depois ele não dê mais um salto, ele dê 2, dê 3 e ande mais rápido, né? Então, isso acontece, faz parte do processo de aprendizagem. É o que Piaget chamava de desequilibração, né? A gente precisa desequilibrar o sujeito para que ele possa aprender. Então, esse sentimento, às vezes, angustiante que a gente tem de que eu não consigo aprender isso direito, é porque você está vivendo um momento de desequilibração dentro do seu processo de aprendizagem. A gente precisava abraçar isso, né, com mais, digamos assim, amor no coração, né, aceitar que a gente está vivendo esse processo, para que a gente possa, né, seguir em frente no sentido de entender o que está acontecendo com a gente. Né? E aí, bem nessa hora, se a gente bobear, o cara vai lá e diz assim, hoje vai ter prova. Pronto. Né? Aí pronto, aí acabou aí a última pá de terra, né, no fulano, porque imagina, né, então onde é que a gente está andando, né, por onde a gente está andando, onde é que eu estou tentando me mover, eu estou tentando me mover para chegar e tentar mostrar que nós estamos fazendo o possível dentro do que a gente acredita para trabalhar processos de avaliação muito pulverizados, né, tão pulverizados no tempo que o fulano nem nota aquela gotícula de água que bateu nele, ou se ele nota aquilo ali não causa um trauma nele, né? Não é nem uma chuva torrencial, né, com alagamento, que é a semana de prova, né, mas ao mesmo tempo assim a ideia é que seja uma coisa refrescante, né, pelo menos para a gente que está aqui nos 30 e tantos graus, né, algo que seja algo refrescante, que a avaliação seja algo interessante, que não seja uma luta mortal pela sobrevivência do fulano, né? E é por isso a ideia da microavaliação processual, né? Ela está muito por essa pegada, né? Da gente construir junto, da gente olhar, de ter tempo de ir para lá e para cá, de voltar. E é claro que a gente é mortalmente limitado pela instituição. Não é um problema nosso, docente, não. A gente já sabe o que deve ser feito e o que não deve. Os alunos sabem como é que é o negócio de avaliação, eles têm esse feeling já que vem estudando há não sei quantos anos, mas aquela coisa que a gente fala, né? Tem, do meu ponto de vista, a forma como nós organizamos os currículos, os avanços de conteúdos, as disciplinas, né? A instituição é que nos mata, né? E faz com que a gente tenha muitas dificuldades de fazer isso. E isso é importantíssimo. A gente precisa passar e repassar pelas coisas, né? Para ir vendo, né? Porque o pessoal diz assim, o pessoal vira e diz assim, se você aprendeu é que nem andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Isso me parece uma frase de quem não andava de bicicleta. Uhum. Porque uma coisa é eu andar de bicicleta, eu sou lá do Rio Grande do Sul, né? Uma coisa é andar de bicicleta aqui em Fortaleza, na Santos Dumont, quando não tem carro. Mas se tiver carro e ônibus, andar de bicicleta já virou outra coisa. Que eu vou tentar chegar vivo até onde eu quero. Fora isso, se você sair daqui de Fortaleza e for para Bento Gonçalves, que o nosso câmera vai lembrar, ele vai ter uma subida de 80 graus e uma descida de 75, uma subida de 80, ou seja, o esforço dele, andar de bicicleta não é só andar de bicicleta. E outra, eu estou andando de bicicleta em asfalto, e se eu for andar de bicicleta em areia? E se eu for andar de bicicleta na neve? Então entende? Toda essa doideira que eu estou falando é para tentar dizer que as avaliações, as formas de avaliar, também têm que ser pulverizadas, têm que ser mudadas. Se eu usar sempre a mesma forma de avaliar, usar sempre a mesma coisa, eu não vou estar conseguindo fazer nenhuma leitura de aprendizagem decente, minimamente decente, porque é sempre aquela folha, aqueles 50 ou 100 minutos, ou aquelas
Quantas horas é o Enem? 10 horas, né, para fazer a prova? Não, acho que são 5 horas. É menos? Pronto. Mas, então, quer dizer, essa maratona, né, de esgotamento intelectual de cada dia. Então, quer dizer, se você usar sempre esse modo de avaliar, entendi aquela história de andar de bicicleta, né? Você vai saber andar de bicicleta só quando não tem movimento e você está no asfalto. Não resolve. Vai dizer que por isso o fulano aprendeu? Então aí nós estamos entrando num outro tema que seria assim, formas de avaliar, né? Quer dizer, o que eu posso usar para efetivamente fazer uma avaliação, né? Pronto, então eu acho assim, que a gente precisa lembrar que na compreensão que a gente está trazendo para vocês, avaliar, né, na realidade, a gente faz essa analogia que eu gosto muito, é tirar uma foto. Em qualquer momento. Então, assim, eu vou aplicar um questionário, eu estou tirando uma foto do que tem na estrutura cognitiva daquela pessoa, levando em consideração todos os outros aspectos e as variáveis que estão vinculados a um ser humano, né, na existência do ser humano. Mas sim, na nossa compreensão é tirar uma foto. Então, se você aplica um questionário, você está tirando uma foto. Se você faz uma entrevista, você está tirando uma foto. Se você pede para fazer um trabalho manual, você está tirando uma foto. E assim sucessivamente. A ideia que o Robson falou, eu achei bem legal. São várias fotos. Nós vamos fazer um stop motion, né? E colocar essa foto aí para girar em alguma velocidade. E a gente tem mais ou menos, né, o que está acontecendo na estrutura cognitiva dessa pessoa. Esse é um ponto. O outro ponto é que avaliar e pontuar são coisas diferentes. Então, em uma aula, você pode avaliar várias vezes, né, e aí tirar várias fotos, sem necessariamente estar pontuando esse aluno, né, ou esse estudante. Então, é muito importante ter isso muito claro, porque o que as instituições querem é um valor matemático, que é essa pontuação, que represente aquela aprendizagem, né? Mas eu posso, como professora, muito bem avaliar meus alunos sem dizer, olha, você tirou nota 10, você tirou nota 9, você tirou nota 1, você tirou 0,5 no intervalo de 0 a 1. Não precisa necessariamente fazer isso. Mas o que você quer saber é se eles estão aprendendo. Então, você pode aí utilizar várias coisas, como o Robson colocou, para poder buscar essa informação, né? E aí a gente entra nessa questão, como fazer, né? Então, o que nós fazemos na disciplina da tecnodocência? Primeiro, a gente não trabalha com média, né? É uma nota só, o que vai ser, na realidade, uma nota composta por um somatório de pequenos valores que são conquistados ao longo da disciplina. Então, cada atividade que a gente, né, coloca para os estudantes como uma proposta, né, de ação, ela vale 1 ponto, meio ponto, com critérios de avaliação bem definidos, né? Então, a gente diz exatamente como é que é composto aquele meio ponto, ou como é que é composto aquele 1 ponto. Muitas vezes a gente abre espaço para discussão com os estudantes na sala de aula. E já aconteceu, assim, no sentido deles concordarem ou não com aqueles critérios, se eles quiserem acrescentar algum critério, eles podem, né? E já aconteceu deles quererem acrescentar, por exemplo, criatividade, né? Eu falei assim, gente, eu não tenho competência para avaliar a criatividade, porque eu não sei quais são os elementos criativos, né, que uma pessoa tem que ter para que eu possa olhar. Eu não tenho essa competência. Então, eu acho que eu, como avaliadora, olhar para a criatividade de vocês, eu vou estar tendo um olhar muito pessoal, entendeu? Do que eu acho que é criatividade. Então, se eu tiver um estudo sobre criatividade e puder trazer os elementos que tem que ter ou que tem que constar numa criatividade segundo o autor tal ou tal, eu posso avaliar. Mas eu não sou uma estudiosa da criatividade, então eu não sei como é que eu posso avaliar a criatividade de vocês, né? Eu sei como é que eu posso avaliar outros quesitos que a gente trabalha dentro da disciplina. Isso aí, beleza. Eu consigo fazer, né? E assim a gente pode ir mediando, né, aquilo que a gente traz e aquilo que eles trazem também, como forma deles olharem para si mesmos, de que forma que eles gostariam de ser avaliados. Mas veja, nós estamos no ensino superior, e isso pode ser adaptado, né, para o ensino médio. E essa questão da discussão dos critérios, se quiser fazer, bem, se não quiser fazer, também não tem problema. A gente só está dizendo como é que a gente faz e que tem funcionado muito bem. O fato é que no final, né, do processo, né, vai ter uma nota lá de 0 a 10, porque é o intervalo
com o qual a gente trabalha e a universidade nos cobra, né? E fica mais fácil eles entenderem por que eles tiraram 9,8, né? Então, em algum momento, eles perderam 0,2, né? Em que momento? O que foi? O que esse 0,2 representa dentro de todo o processo de aprendizagem que eles vivenciaram? O que é? Você esqueceu, né, de colocar determinada coisa que tem a ver lá no jogo que você desenvolveu. Um determinado né? conceito. Um determinado conceito. Ou você esqueceu de inserir um elemento favorável ou obrigatório que era necessário colocar, então você não colocou. Então, da próxima vez, você vai ficar, né, mais atento ou atenta a esse elemento que faltou, entendeu? Então, assim, a gente vai, digamos assim, fazendo um somatório, né, desses elementos que a gente vai colocando para que eles possam ter uma composição quantitativa daquilo que eles fazem, né? Mas, no final das contas, tem uma coisa muito legal, que é quando eles fazem os MEDs, os materiais autorais digitais educacionais. Então, eles atualmente têm trabalhado muito em cima de jogos digitais. E eles recebem, para desenvolver um jogo digital, 1 ponto. São jogos que envolvem conteúdos efetivamente, conteúdos de matéria, tá? De matéria. Tanto é que eles trabalham de forma interdisciplinar, então a gente pode ter jogo aí, e os jogos são interdisciplinares, né? É um grande desafio para eles, que não têm costume de fazer isso. Então, eles não têm costume nem de desenvolver jogo e nem de trabalhar de forma interdisciplinar, são 2 desafios, né? Então, por exemplo, a gente tem um grupo de história, química e dança, né? Então, eles trazem os conteúdos de história, de química e de dança para conversar dentro daquele jogo que eles estão desenvolvendo, né? E eles conseguem, né, fazer isso acontecer com maestria. E a gente determina, fala assim, olha, o jogo que vocês desenvolveram vale no máximo 1 ponto, os critérios de avaliação são esses aqui, 0,3 pontos se você conseguir fazer isso, 0,2 isso, 0,1 isso, né, e tal. A gente compõe também até o micro no formato de somatório, né, e muitas vezes a gente percebe que eles não estão conectados com essa pontuação. Uhum. Eles querem, muitas vezes, vencer ou superar a si mesmos diante do desafio que é lançado. Então, a gente tem notado... Sem que a gente explicite isso, né? Sem que a gente explicite, exatamente. Né? Então, a gente tem notado que eles se empenham em fazer o MED, não porque eles vão ganhar 1 ponto, mas porque é divertido fazer o jogo, porque eles querem se superar, porque eles querem fazer o melhor que eles podem, né? Então, a gente nota, sim, que eles têm um empenho muito grande, né, para fazer um jogo que vai valer 1 ponto. Então, a gente fica surpreso até, né, de falar assim, nossa, mas como é que pode? Isso somos nós tentando nos libertar dessa numerificação, entendeu? Sim. Que a gente diz assim, nossa, porque esse 1 ponto pode ser uma barra de ouro, tá entendendo? Ou pode ser uma tampinha de garrafa. Então, a gente mesmo ainda está governamentalizado a ponto de se dizer assim, puxa vida, será eles estão tão empenhados e a gente está trabalhando só 1 ponto, mas desnumerifica, né? E a gente mesmo luta contra isso, é bem legal. E na coisa nossa, do foco teórico nosso, da avaliação, tinhas preparado alguma coisa por aí? Foco teórico? Assim, a gente não tirou isso da cartola, né? A gente vem estudando isso já faz algum tempo. Sim, certo. Já vem estudando isso com Ausubel, já vem estudando isso com... quem mais que se pega? O próprio... Eu adoro aquela frase do construcionista, do Papert, né? Como é que era? Era... Ninguém dá a vara para pescar. Isso, né? Que a gente não pesca pelo outro, a gente dá a vara para pescar. Né? Que há religiões que trabalharam, ele até explica que é um ditado africano, né? Isso. Então, quer dizer, essa coisa, né? E a gente tenta buscar nestes autores as inspirações, vamos dizer assim, para se propor algo, né, diferenciado, né? Algo que seja mais empático, que tenha uma... Eu me lembro qual era o termo que eu usava lá no passado, que outro dia nós até estava falando, sociocomunicabilidade, quer dizer, o avaliador, entendeu, se mostrar, entende? Olha, eu estou avaliando isso aqui, nós estamos compondo isso,
Quando a gente faz isso, quanto tempo isso demora numa aula? Demora do semestre, né? Vocês não vão ter as mesmas quantidades de horas, de repente, que nós temos. Não tem nem 5 minutos. Mas é questão de... eu ia dizer 20, ó. Não. Eu ia dizer que em 20 minutos a gente resolve isso. No caso, o professor pode resolver com um bate-papo desses com os alunos, uma coisa, ele gasta, sei lá, 50 minutos, então, e termina aquela aula, e daí ele tem um ano para trabalhar com os alunos de uma forma onde a avaliação pode ser muito mais orgânica, né? Isso, mas o professor que está na escola, né, seja pública ou particular, se ele tiver uma aula, né, para trabalhar em um contrato didático com os alunos, ele pode trabalhar várias coisas, dentre elas a forma como vai ser avaliado, né? Como os estudantes vão ser avaliados nos seus processos de aprendizagem. Então, para quem tem um ano de trabalho, é muito possível, né? Nós temos um semestre de trabalho, que a gente fala semestre, mas a gente sabe que não são 6 meses, né? Então, às vezes, dá em torno de 3 a 4 meses de trabalho de fato, né? Então, a gente não tem lá tanto tempo, mas mesmo assim, né, a gente conversar, quando a gente faz a apresentação da ENEM, a gente já traz esses elementos para os estudantes e a gente já pode abrir para discussão e conversa. Não consigo fazer isso no começo, faz um pouquinho mais para frente. Olha, isso tudo tem a ver com formação de vínculo. Quando a gente forma um vínculo positivo, né, com os estudantes, as nossas aulas andam maravilhosamente bem. É muito importante esse elemento psicológico no início, sabe? No início, no meio, no fim, mas no início é o que vai garantir melhor que você tenha uma continuidade, né, digamos assim, nesse estreitamento desse vínculo com os estudantes. Então é muito bom. E a gente tem consciência de que, por exemplo, no bioma escola, não sei nem se dá para falar assim, né, existem seres assim dos mais diversos, né, e que você não vai conseguir fazer um acordo com todos. Mas, de repente, um professor da área de filosofia consegue trabalhar num acordo com o professor de matemática e consegue trabalhar com o professor de história, já são 3, vamos dizer assim, temáticas que poderiam ter uma abordagem diferente de avaliação, ainda que a numerificação, no final das contas, fosse aparecer, né? Então, a gente sabe que não vão ser os 40 colegas, né, dentro da escola que vão topar, né? Mas se você conseguir fazer com que alguns aceitem, se a direção ajudar nisso, né, o pré-requisito básico, né, o fulano não pode entrar num processo desses goela abaixo, não funciona por decreto. Você está inquieto com os processos avaliativos, você está querendo mudar alguma coisa, tentar algo diferente, aí você entra nesse processo, né, porque por decreto não vai, não rola, né, não funciona, não dá para decretar empatia, que talvez seja uma dos ingredientes principais dessa história toda, né? Se não for né? Nós temos tem muitas possibilidades e visões. Quer andar mais um pouquinho para frente? Sim, aí vamos lá. Você estava falando de foco teórico. Foco teórico, Então, eu acho que, por exemplo, eu me baseio muito no Ausubel para trazer esses elementos, né, que eu estou colocando aqui. Mas, assim, eu diria que Piaget, Ausubel, Vygotsky, né, foram autores basilares, né, que me impulsionaram para pensar sobre isso e tentar viver na sala de aula, né, esses elementos diferenciados de ensino, aprendizagem e avaliação, né? Então eu posso dizer isso. Ausubel, por exemplo, ele traz um elemento que eu acho super interessante, que é essa avaliação constante. Quando ele fala dos princípios programáticos, né, ele traz aí 4 princípios. Em cada um deles, né, ele fala, olha, para você passar do princípio 1 para o princípio 2, você precisa avaliar. Do princípio 2, você volta para o princípio 1, você precisa avaliar de novo. E a gente fica rodando do princípio 1 para o 2, 2 para o 1, 1 para o 2, até o momento que você, como professor, perceber que aquele conceito realmente foi aprendido pelos estudantes, né? Aí é que você vai seguir para o princípio 3, que você também pode chegar à conclusão de que você achava que eles sabiam, mas não sabiam. E aí, se eles não sabem ainda, você volta para o princípio 1. E assim você vai até chegar ao princípio 4. E mesmo que você termine toda a abordagem lá no princípio 4, se você perceber que ainda precisa de mais, você volta lá para o princípio 1. Então, você gasta mesmo muito tempo, né, olhando
a aprendizagem dos estudantes por meios avaliativos, né? E trabalhando em um conceito só. Então, na atualidade, dentro dessa estrutura curricular da escola, a álgebra não é muito bem visto, nem muito bem aceito. A forma como se entende as seriações, né? Porque isso, no momento em que você bloca, né? Quer dizer, o cara está já na sétima série, aí ele passou para a 8ª, mas a dúvida dele é de 7ª, ele não pode nem chegar perto da porta da sala da 7ª série para participar de qualquer coisa lá, para tentar entender isso, e eu acho que até seria um pouco de ingenuidade minha, ou muita, achar que o cara vai querer voltar para lá, é porque ele vê a escola como algo que tem que ser ultrapassado, né? E o desejo, assim, né? Já que eu passei pela 7ª série, eu não quero mais nem olhar para aquele povo, né? Eu quero olhar para a 8ª, 9ª série, ensino médio. Então é uma coisa assim que parece que tem um bicho correndo atrás, né? As pessoas não transitam dentro da escola, né? Elas literalmente, aí de novo darwinismo, né? Elas sobrevivem correndo, né? Pela savana, né? Assim, em direção mais longe possível daquilo que pode tragar, né? Ela, né? Então ela não volta deixa para lá, esqueci aquilo, ficou, eu vou para a 8ª. Isso, né? Então, essa ideia do microprocessual, se vocês quiserem, né, conhecer um pouquinho mais, vocês podem entrar em contato com a gente deixa lá na descrição também, né, o nosso e-mail, o Instagram, como vocês quiserem entrar em contato conosco, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso, mas não acabou não, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre o que a gente está desenvolvendo em termos de avaliação tecnodocente, de fato, né? E aí é uma história bem interessante, eu vou dar só uma pincelada aqui, né, junto com o Robson, mas a gente pode depois, futuramente, fazer um vídeo, né, específico, né, um Tecnodocast só sobre a avaliação tecnodocente, né? Mas o que eu gostaria de dizer é que ser professor é muito gratificante, né? Então, estar em sala de aula é muito, muito bom. Mas estudar sobre aquilo que a gente vive na sala de aula também é muito satisfatório, né? E foi como pesquisadora que eu compreendi melhor o que é avaliar como professora. E eu falei assim, nossa, olha só que descoberta interessante, porque eu achava que estava tudo bem a forma como eu avaliava e eu estava conseguindo enxergar e entender muito bem. Mas eu só pude entender melhor quando eu fui a campo como pesquisadora. E aí, por que isso aconteceu, né? Porque eu tinha 2 questionários na mão, o questionário inicial e o questionário final. E eu olhava para aqueles dados e não sabia, mesmo com todo o ferramental que a gente tem, né, em pesquisa qualitativa, né, para análise de dados, eu não conseguia entender como é que eu ia fazer para descrever o processo de aprendizagem com 2 questionários na mão. E os profissionais, pesquisadores da educação falaram assim, mas também você foi trabalhar com questionário, se tivesse trabalhado com entrevista, com grupo focal, se tivesse trabalhado com observação, né, você teria muito mais elementos, né? Eu falei assim, ok, não que eu não faça isso, faço, tenho as minhas anotações etnográficas e tal, né? Mas mesmo assim, como é que a gente consegue ver, né, de uma maneira clara esse processo de aprendizagem, né? E foi aí que a gente começou a pensar em cima da teoria da análise textual discursiva, né, de Moraes e Galeazzi, que também são brasileiros, né? A gente começou a pensar uma forma diferente de ver essa avaliação. E depois que ela estava estruturada e montada, eu falei assim, gente, mas um professor pode utilizar esse processo aqui também, né, de análise de dados. Ele foi pensado para um pesquisador, mas tem total cabimento para um professor, né? Eu falei, poxa, que legal. Então, acho que a gente pode começar a estruturar isso e a experimentar, pesquisar, saber o que pode, o que fica, o que sai, o que pode melhorar, né, e tal. Isso. E aí eu vou trazer, assim, rapidinho para vocês o que a gente está fazendo, né? Então, falei, né, a gente tem um questionário inicial, um questionário final, a gente categoriza, né, e a gente tem as nossas categorias, que são de acertos e erros, e a categoria de acerto tem subcategorias, e a de erro tem as suas subcategorias, e a gente categoriza isso, né, mostrando uma certa hierarquia entre acertos e erros. E esses questionários, que a Lu é que segue essa pesquisa, né? Esses questionários, eles se dão sobre conceitos, né? Sobre conhecimento, sobre
sobre matérias que os alunos estudam dentro das escolas, não é assim? São conteúdos trabalhados na matriz curricular. Então, né? é aplicado um conteúdo sobre uma coisa da matriz curricular no início, daí depois trabalha aquele conteúdo durante um tempo, depois é feito um novo questionário. Um novo questionário muito semelhante ao primeiro, né? Certo. E aí a gente trabalha perguntas ou conteúdos conceituais, factuais, procedimentais, né? Então a gente pergunta o que é isso, o que é aquilo, identifique isso, me dê um exemplo daquilo, né? Ou então, como é que eu resolvo essa equação? Ou então apresenta um problema e a pessoa tem que montar o problema e resolver, né? Então, tudo aquilo que o professor faz, a gente também faz em termos de pesquisa, né? Com conteúdos escolares. O que a gente tem feito na pesquisa agora são conteúdos vinculados às questões do Enem. Então, a gente está trabalhando com o ensino médio. Mas eu tenho orientandos de mestrado que estão trabalhando no ensino fundamental, né? Então, dá certo também, tanto o Fundamental 1 quanto o Fundamental 2. E depois que a gente categoriza, a gente compara. E é aí que está a beleza do negócio, né? A gente compara como é que foi para esse aluno especificamente a categoria no primeiro questionário e a categoria no segundo, né? E aí a gente pode dizer se houve superação da aprendizagem, se houve aprofundamento, se houve um retrocesso, se houve uma estagnação ou se houve uma finalização, né? E para cada uma delas, a gente tem uma explicação, né, que a gente poderia fazer aqui, mas é o que eu estou convidando vocês para assistir um outro vídeo para a gente explicar o que é cada uma dessas coisas. O fato é que, se a pessoa está em superação, aprofundamento ou retrocesso, tudo isso representa um processo de aprendizagem, né? Inclusive o retrocesso. Mas a pessoa está indo para trás, né? Como é que pode? Mas é porque a gente está considerando, né, nessa avaliação que o retrocesso faz parte da desequilibração que a pessoa está vivenciando no processo. Né, não é que o fulano tenha esquecido qualquer coisa, não é que ele tenha errado qualquer resultado. Significa que agora ele está com mais elementos complexos e está lidando com aquilo tudo. Então ele está equilibrando mais coisas e por isso ele está desequilibrado, ele está tentando equilibrar. Mas isso se mostra como um erro mesmo, né? Então ele tinha acertado e agora errou, né? No final eu falei, agora, né? Como é que faz? Mas é porque ele precisou dar alguns passinhos para trás, porque daqui a pouco vai conseguir dar uns passinhos para frente. Então, né? A sugestão muda-se a relação com o erro. Né? Isso. E talvez aquela hipocrisia, né, que os alunos vinham falar para a gente quando a gente trabalhava lá no ensino médio, que dizia assim, não se importa de responder, errar faz parte. Aí quando ele recebia a prova dele tinha um X vermelho, né? Aí dizia, se errar faz parte, eu me soltei, errei e tirei 3, né? E não tirei 7, né? Então, quer dizer, que parte é essa que eu não entendi, né? Então é uma relação diferente com a conceptualização, a ideia de erro, né? E quando a gente vai um pouco mais a fundo nesse processo, a gente entende o que foi que a pessoa superou, o que foi que ela aprofundou e o que foi, em que momento, né, daquele conteúdo ela retrocedeu. E isso aqui é bacana de ver, né? Porque na nota a gente não sabe. O que significa aquele 9? Como é que ele estava antes, como é que ele ficou depois, né? O que ele deixou de aprender, o que ele aprendeu de fato, a gente não sabe, né? A gente só sabe o valor. Então, essa forma que a gente está fazendo aqui na avaliação tecnodocente, a gente tem conseguido enxergar, né, como é que foi que a pessoa saiu de uma foto e chegou na outra foto, né? É claro que a gente não trabalha só com 2 questionários, a gente pode trabalhar com muito mais, né? E assim a gente vai ver como é que está acontecendo para sair de uma foto e para outra, e para outra, e para outra, assim até a última. E uma coisa que nós vamos brincar, mas eu acho que vai ficar no outro vídeo, né? Só para lembrar, né? Está gravado, então a gente vai lembrar que é dizer para vocês como é que isso pode ser feito sem que o professor tenha que morrer e trabalhar 24 horas, né? Isso. Que é uma preocupação que a gente também tem, né? Sim. Não adianta nada a gente ficar imaginando coisa aqui que diria assim, bom, tudo bem, é só o professor acordar às 6 horas da madrugada, começar a trabalhar e terminar às 2 horas da manhã do outro dia para acordar de novo às 6, não é assim. Gente, esse foi o meu trabalho, tá certo? Porque junto com os bolsistas, na última vez que a gente aplicou a pesquisa, a gente passou meses, né, tentando elaborar isso aqui, testando para ver se funcionava. Quando a gente viu que funcionou e entendeu como é que era o processo, a gente está tratando de colocar isso dentro de um software para facilitar a vida de vocês, nossa também, né? Mas por quê? Porque a gente é professor, gente. Então, assim, a gente está como pesquisador agora, mas eu venho de 14 anos
de chão de escola, como a gente chama, né? E 16 anos de ensino superior, então um total de 30, mas isso sou eu que sou a caçula, né? O Robson já está há 40. Você sabe quantos anos você estava no chão da escola? Quanto tempo você ficou? Não lembra mais, né? Pois é. Faz uma data. Faz bastante. Começou em 84? Pronto, mas teve bastante tempo também. Então, quando a gente pensa aqui na universidade, elementos, eu digo que a gente faz tecnologia, né? O nosso artefato já está quase saindo, né? Então, a gente está fazendo tecnologia aqui. Quando a gente faz esses pensamentos, essas coisas todas de inovação, né, a gente pensa muito na realidade do professor e da professora, porque a gente sabe que vocês não têm tempo. Muitas vezes trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu já passei muito por isso, né? E aí, como é que a gente faz, né? A ideia é facilitar, agilizar e trazer um significado para aquilo que vocês estão fazendo em termos de avaliação, de ensino e de aprendizagem, nesse sentido. Ok. Tem mais alguma coisa que gostaria de levantar hoje para... Eu acho que foi bem interessante, né, a nossa discussão. Eu adoro a gente ficar conversando, é muito legal. E compartilhando com pessoas e tentando trocar ideia, né? Lembrando o seguinte, quando se fala em desenvolver software, não se fala em ganhar dinheiro vendendo softwares, né? Não é não? É software livre, gratuito, use como quiser, né? E se alguém quiser vender para vocês, depois vocês, tem softwares que não precisa pagar, você deve usar, tá certo? Deve desenvolver, né? Afinal, faz parte. Gente, muito obrigado. Conversamos hoje sobre a ideia de avaliação. Vamos ter uma nova conversa sobre avaliação. Aí a gente depois vê, né, se faz ela na sequência ou se para explorar mais a ideia da avaliação da tecnodocência, que tem novas propostas, novas compreensões, e a gente tenta, vamos dizer assim, implementar essas coisas sem aumentar o volume de trabalho, né? Porque daí não tem graça, né? A gente vai colocando as publicações, né, dessa avaliação que a gente já está utilizando para vocês, né, no Instagram, tá certo? @tecnodocência. E se vocês gostarem do vídeo, né, da discussão que a gente fez sobre avaliação, aí deixa um joinha para nós, né, toca aí o sininho para poder receber mais notificações e deixa nos comentários. A gente adora responder, né, as mensagens de vocês. São sempre muito carinhosas, né, e trazem muitas vezes sugestões que são muito úteis. Então, eu agradeço a todos vocês que têm participado, né, e nos ajudado aí a seguir em frente. Muito obrigada. Valeu!